Saltburn. Que baita filme. Meu Deus. Pessoal, esse filme é fantástico. Eu acho que eu daria uma nota tipo 9,5 pra ele, em 10. Realmente é obrigatório. Conversei com pessoas, amigos. É uma pena realmente que ele surgiu no mesmo ano do Oppenheimer, porque ele era um concorrente forte aí para melhor filme do ano. Elenco e equipe. A gente tem então diretora é a Emerald Fennell. Ela dirigiu Bela Vingança e ela fez parte. Ela era a Camila na série The Crown, naquela temporada da idade intermediária ali, não nessa que tá rolando agora. Diretor de fotografia é o Linus Sandgren. Desculpem pela minha letra. Esse cara já ganhou o Oscar pelo La La Land e ele foi o cara que fez a direção de fotografia do 007 Sem Tempo para Morrer. Ele filmou o filme não digitalmente, filmou em filme mesmo, né? Kodak, 35mm. Vocês vão ver que, se vocês assistirem ao filme, vocês vão ver que a tela, a proporção dela, então, ela tem uma barra assim no lado, né? Essa barra do lado fala que é uma proporção de 1:33:1. Fica uma espécie assim de uma coisa voyeurística que a gente tá vendo, que pelo que eu li nas entrevistas parece que era o que a diretora queria mesmo, como se a gente estivesse entrando e bisbilhotando em alguma coisa que tá acontecendo. Os atores é o Barry Keoghan, a Rosamund Pike, o Jacob Elordi. Então, o pessoal, sim, novo, mas famoso, mas não tão famoso assim. O Barry Keoghan apareceu como o Coringa no filme do Batman novo, né? Ele também fez Dunkirk. A Rosamund Pike já foi uma Bond Girl, mas é famosa pelo Garoto Exemplar, né? Do David Fincher. E o Jacob Elordi é mais conhecido por ser um dos personagens principais da Euforia, né? Na produção a gente tem a Margot Robbie, então, a Barbie, né? E acho que a própria diretora também é produtora. A trilha sonora é do Anthony Willis. O Anthony Willis é o cara que fez a trilha sonora do Bela Vingança, o outro filme da diretora, né? E a gente tem algumas músicas, sim, clássicas, né, aparecendo no filme em cenas bem importantes. A gente tem a música Kids do MGMT, que tem uma cena emblemática ali, que eles estão num jardim, assim, tal, sentados, que eu já vou explicar um pouco do roteiro do filme, né? E depois tem a Murder on the Dance Floor na cena final do filme, que é demais, muito legal, tá? Então, resumo da história, né? Resumo da história, o Barry Keoghan, ele é um guri que chega em Oxford. O filme se passa em Oxford, né? Basicamente, a primeira parte dele. Ele é um cara que chega em Oxford, ele é um aluno meio rejeitado, ele parece ser meio nerd, todo mundo tira sarro da roupa que ele usa e ele acaba conhecendo o cara que é um cara popular. É um cara rico, né? Ele anda com um grupo de pessoas assim que chama atenção e tal. E ele acaba conhecendo esse rapaz mais rico aí, que é o Jacob Elordi, que é o personagem dele, se chama Felix. O personagem do nerd se chama Oliver, né? E então o que acontece é que termina a aula, termina o semestre, e por eles terem construído esse relacionamento inicial ali, de ficarem amigos e tal, o menino popular rico convida o nerd para visitar o castelo dele, né? Ele é filho de um Sir, ele tem muito dinheiro, a família é toda rica de tradição, assim, né?
Mas aí pra mim começa o filme, o nome da propriedade se chama Saltburn, então, né? E aí começa o filme, começa os temas do filme principais. Então, os temas do filme, então, eu acho que é o alpinismo social, né? Alpinismo social é a questão assim caricata do, acho que o elitismo britânico, assim, essa história de ter sirs, pessoas vinculadas à realeza e tal, né? E fica bem engraçado, assim, porque o pai do personagem do Felix, ele é bem maluco, assim, tem um cabelo meio desgrenhado. A mãe dele parece ser um aspecto meio de socialite, assim, chamar atenção, fala umas coisas meio estranhas. E o personagem do Oliver parece ficar bem tentado e gostar bastante daquilo ali, e o filme se desenvolve daí. Eu vou ter uma sessão que fala mais sobre spoilers, porque o filme toma uma guinada bem violenta, mas bem divertida, eu achei, né? Bem divertida. Então, isso eu mais recomendo. Então, aqui o alpinismo e o elitismo, as elites britânicas, assim, críticas às elites britânicas. As elites britânicas. O que eu achei de trabalhos semelhantes a esse filme? Trouxe aqui pra vocês, em termos de filmes e séries, né? O Parasita. Tem uma cena inicial quando... Cena não é inicial, uma cena no início quando eles chegam à propriedade do Saltburn, que o personagem Felix apresenta a propriedade inteira pro personagem do Oliver, que parece muito com uma cena dos Sonhadores, que é um filme que eu amo, do Bernardo Bertolucci. Sonhadores, onde que os donos do apartamento mostram um apartamento gigante, assim, então eles caminham e perambulam por todo o apartamento, assim, mostrando tudo que todos os cômodos que tem, né, as cores, as pinturas, coisas caríssimas, né? Eu achei bem parecido isso aí. E que mais? Succession, né? Acho que Succession, assim, aquela coisa de ter muito dinheiro e não saber como usar também. Succession tem uma crítica, assim, a pessoas extremamente ricas, né? E com dinheiro herdado, talvez, né? E a casa, obviamente a temática da coisa não parece, né? Mas a casa é bem semelhante, assim, a do Downton Abbey. Então tem aquela coisa de mordomos, né? De pessoas que são as pessoas que te ajudam a te vestir. Tem eventos sociais com eventos noturnos, tipo janta com trajes sociais, que é o que o pessoal usa. Então, nessa pegada, mas assim, a temática nada a ver, né? Em termos de livro, eu trouxe pra vocês aqui, com certeza, se vocês terminarem de ver o filme, né? O Príncipe, do Maquiavel. Então, o Príncipe eu acho que é o livro que faria o vínculo muito importante com esse filme. O personagem do Oliver é maquiavélico e, assim, parece estar jogando um xadrez com as pessoas que moram na casa da família Catton, que é a família essa do Felix. Spoiler break, então a partir de agora, se você quiser, para o vídeo aí, vai lá ver o filme, ou se quiserem saber um pouco da história, não se importam muito com spoiler, talvez para saber o que prestar atenção, o que achar interessante no filme, eu vou dar algumas coisas que eu achei legais, tá? Então, vou passar dos temas que eu já falei, tá? Muita questão de mitologia, eu vou botar 2 sites que eu utilizei para, assim, me guiar para criar essa resenha, eu vou botar na descrição do vídeo. Eles fizeram uma análise bem mais profunda que a minha, assim, eu quero só apontar algumas coisas que eu achei interessantes. A questão que eles citam muito nessas avaliações é a referência à mitologia grega, a questão do Teseu e do Minotauro. Então, Teseu versus Minotauro, né? Então, existe uma festa de aniversário para o Oliver, que acontece mais pro final do filme. Essa festa tem uma temática dos sonhos de uma noite de verão do Shakespeare, que as pessoas vão todas fantasiadas de personagens, né? E a fantasia do Oliver tem chifres de veado, né? Ou chifres de minotauro, pode ser, né? Então talvez aqui ele seja o minotauro da história,
que tá devorando a família Catton, membro a membro, né? Às vezes, literalmente, como é o caso da irmã do Felix, pra cena que eu fiz ali, a thumbnail desse vídeo, né? Que eu achei que retrata bem o filme, né? Então é a cena do Oliver na banheira. Parece meio abstrato, mas quem viu o filme vai saber, né? E eu quis representar dividido um jogo de xadrez, assim, que as caselas brancas vão ficando cada vez mais vermelhas, cheias de sangue aí, causadas por esse parasita que está entrando em Saltburn. Então, vou voltar aqui. E existe também uma alusão a isso aí, é o labirinto que aparece lá no meio do filme, né? Um labirinto que a casa tem, e que no meio do labirinto a gente tem uma estátua de Minotauro, uma cena já, agora assim, vai ser a cena clássica do filme, que é a cena que acontece no centro do labirinto, né? Onde que o Oliver se mostra, na verdade, também Teseu. Então ele também pode ser o Teseu, que foi lá e matou o Minotauro e tomou conta da cidade. Teseu matou o Minotauro e virou o dono, o rei de Atenas. Aqui, Oliver, né, faz um golpe final no personagem do Felix e se torna, ou dá o passo inicial a se tornar, o Teseu de Saltburn. Existem algumas outras referências que eu acho interessante. Existe um personagem chamado Farley, que é tipo um primo, assim, do Felix, né? Ele tá vestido na festa de Sonhos de uma Noite de Verão, ele tá vestido do personagem Bottom. Bottom é um personagem dos Sonhos de uma Noite de Verão, que é tipo assim, o alívio de comédia da história, aquele cara que é meio palhaço, assim, né? E eu achei que ele tá querendo tirar sarro com o Oliver vestindo isso, porque ele é o cara que vai... Ele é o cara que tá... Geralmente o cara que é o engraçado é o cara que sabe as coisas que estão acontecendo, né? Então o Farley parece ser o cara que sabe disso, né? Aparentemente a diretora, acho que eu li nesse artigo que eu coloquei ali na descrição, a diretora modelou o corpo do Minotauro que aparece dentro do labirinto, baseado no corpo do personagem principal do Oliver, do ator, do Barry Keoghan, que é o ator que faz o Oliver, né? Tem várias referências gregas, assim, também nas poses que o personagem Oliver faz na última cena, que se você ver o filme, eu já falei, eu vou falar alguns spoilers, ele dança pelado pela propriedade de Saltburn, né? Ele faz algumas poses, assim, poses que se vocês conhecem, assim, já viram estátuas gregas, vocês vão ver que ele fica imitando as estátuas gregas, assim, parece que foi o que a diretora quis que ele fizesse, tá? Tem algumas coisas interessantes também que eu li, que eu achei muito legal, então parece que eles fazem spoilers das suas próprias mortes, né? Durante cenas do filme. Então eles falam sobre a morte do poeta Percy Shelley, que alguns dias antes o mordomo dele, né, um criado dele, alguma coisa assim, parece que viu ele através da janela, mas ele tava em outra cidade, ele tava tipo na Itália, parece que ele tava eles falam no filme ali, e nesse momento do filme passa alguém muito parecido com o Felix numa janela, alguém parecido com ele, que seria falando como que se o mordomo viu o doppelganger, o clone do Percy Shelley, e ele morreu 2 dias depois, a gente está vendo o clone do personagem Felix, e alguns dias depois ele vai vir a morrer, né? Então tem uma outra cena que acontece logo depois da parte do labirinto, em que a irmã do Felix enche o cálice de vinho e o cálice transborda de vinho na mesa de um café da manhã, né? E esse cálice transbordando seria uma alusão ao que aconteceria com ela, com o cálice transbordando, que seria a banheira em que ela se encontra depois numa parte do filme, e essa banheira transbordando também, né? E nesse café da manhã a mãe do personagem do Felix também se engasga, tosse com o café da manhã, uma alusão que vai acontecer com ela também numa das cenas que o Oliver também tá, o ator Barry Keoghan tá brilhando aí como personagem Oliver. Então eu achei também, eu sei que eu já falei no vídeo anterior, mas a questão das cores, muito interessante aqui de novo, o vermelho, depois que acontece o evento
centro do labirinto ali, na cena do café da manhã. Então, essa cena do café da manhã que a Venetia transborda o seu vinho, né? A cena do café da manhã, eles precisam fechar a janela e a cena do café da manhã fica completamente vermelha. A sala onde que eles estão, que é uma alusão ao que aconteceu e talvez uma alusão ao que vai acontecer pela frente no filme, tá? Então, eu acho que tem algumas questões a mais aí para vocês lerem nesse site que eu coloquei embaixo na descrição, mas fica para vocês a dica de verem Saltburn, que é um excelente filme, um dos melhores desse ano que recém começou, e uma direção de fotografia muito legal também, trilha sonora muito boa. Fica pra vocês a dica. Valeu!